Capítulo 1065 nos trouxe a apresentação de todos os outros Vegapunks que estavam faltando a gente conhecer. Edson, Pitágoras, York e Shaka. Um novo Serafim nos é apresentado e uma revelação mais do que bombástica a respeito de Egghead. Mais um capítulo que vai entrar para a história, meus caros. Oi, nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Padre. Pra gente falar desta bomba que foi esse capítulo 1065. Um capítulo que nos apresentou todos os Vegapunks restantes e nos deu informações sobre algo muito importante para a história e para o mundo de One Piece. Já chegamos lá. Antes de mais nada, peço para que você deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de chamada das notificações para quando tiver um vídeo novo e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que ficou de queixo caído no final desse capítulo. Mas, sem muita enrolação, gente, bora lá! Começando pela capa colorida deste capítulo, que é uma comemoração ao filme Red, né? Que afinal já está nos cinemas, se você for assistir, vá logo. Tem ali o bando do Shanks, o bando do Ruffy e alguns outros personagens que participaram do filme, como o Katakuri, o Kobe, o Oven, Helmeppo. E também um puta de um spoiler, mas que vamos ficar quietos, né? Capa lindíssima, lindíssima. Agora vamos continuar o capítulo. Iniciamos ele no Sunny, com o Zoro e o Brook tomando chá e conversando que ficaram lá para socorrer o pessoal caso fosse necessário. Afinal, eles estão numa ilha do governo, não é mesmo? O Caribou está totalmente eufórico, dizendo que tudo bem eles deixarem ele em qualquer lugar, mas que ele não sabia que a próxima parada seria uma ilha do governo. O Zoro apenas corta todo o barato do Caribou, dizendo que ele ouviu que o Caribou ajudou o Ruffy, mas que ele deve ser grato apenas pelo que eles fizeram por ele e que ele saísse. Vai embora, só vaza. E o Caribou fica incrédulo, dizendo que eles vão se arrepender. Ai, meu Deus do céu. Olha, sinceramente, o Caribou solto em Egghead, sabendo de segredos ocultos da ilha, por favor, né, gente? Por mim, deixava ele dentro do barril, trancado dentro do barril. Não pode deixar essa criatura solta, não. E logo depois vamos para os Chapéus de Palha que estão indo conhecer o laboratório do Vegapunk. E eles têm o primeiro contato com uma escada rolante. E eles ficam impressionados com tamanha tecnologia. Ali a gente comenta que eles utilizam de fogo como fonte de energia para a ilha. E que ela sempre procura por combustíveis alternativos, para que não acabe com os recursos naturais, dizendo que se ela tivesse uma chama eterna, ela seria capaz de criar um sol. E quando eles chegam no topo, ela atravessa uma parede sólida, e lá ela começa a conversar com o Vegapunk Edson, dizendo para que ele não deixe que a visão dele os engane. E então, os Chapéus de Palha passam pela parede também, procurando pela Lilith. E então que o Edson começa a conversar com eles, pedindo apenas para que eles continuem andando. A Nami já fica empolgada querendo algum tesouro do futuro. O Zop pergunta o que seria isso, né? E ela diz que seria tipo uma flor com joias. O Zop então rebate que não sabe se o gosto da Nami é de uma menina ou de uma velha. E recebe um belo de um Mirai Kick. Engraçadíssimo essa parte. Então ele se deparou com um Serafim, mas não qualquer Serafim. E sim o Serafim do Jinbe, que é colocado como Serafim 04. Ou seja, eles possuem uma numeração. Quando eles o encontram, se perguntam se é realmente o Jinbe, colocando diversas possibilidades. A primeira é que seja o filho do Jinbe, a segunda é que o Jinbe de alguma forma foi transformado numa criança, e a terceira é que não é o Jinbe e sim outra pessoa. E quando ele se levanta para se preparar para atacar, o Frank tem um mau pressentimento e coloca a quarta possibilidade disso tudo. Ele é um pacifista. E então começa a luta dos Chapéus de Palha contra o Serafim do Jinbe. O Usopp acha que é uma armadilha, já que eles estão numa ilha do governo, e o governo não os receberia de braços abertos, não é mesmo? A Nami não consegue lutar contra o Serafim por ele ser uma criança, e percebe que estão usando um clone do Jinbe como soldado. Ela chega a essa conclusão. Então acontece algo que ninguém esperava. O Serafim do Jinbe mergulha para dentro do chão e desaparece. O Usopp pensa que ele deve ser um usuário de Akuma no Mi. E o Frank diz que reconhece aquela habilidade. E o Serafim do Jinbe agarra a Nami. Antes da gente continuar a luta, vamos teorizar, né? Porque quando ele usa essa habilidade de mergulhar no chão e o Usopp logo em seguida questiona se ele é um usuário de Akuma no Mi, e ainda em seguida o Frank diz que reconhece essa habilidade, é pra gente pensar um pouquinho, né? São falas e frases que não foram jogadas assim à toa. O Frank só reconhece a habilidade porque ele já lutou contra ela tempo atrás. Em Dressrosa, o Frank lutou contra o Sr. Pink, que tinha a Suisui-no-Mi, a fruta do nado, né? Que o permite nadar em qualquer superfície como se ele estivesse na água. Então ficamos com a pergunta. Esse Serafim do Jinbe possui os poderes do Sr. Pink, da Suisui-no-Mi?
Ou seja, ele comeu a Akuma no Mi dele? O que significa que o Sr. Pink morreu? Ou será que o Vegapunk conseguiu replicar as habilidades do Sr. Pink no Serafim? Qual dessas hipóteses é a correta agora? E voltando pra luta, no momento em que o Serafim agarrou a Nami, o Sandy já veio enfurecido com o Diablo de Jumbo, e a Robin vem logo em seguida com o Giganto Frur e a sua Ser Serpento para atacar o Serafim, ambos dizendo que o que ele fez foi imperdoável. Assim que ele recebe os golpes dos dois, ele parte para cima da Robin e o Usopp se prepara para atacar ele também. E como sempre é ótimo ver a Robin em ação. E ela foi com poder total, cara. Poxa, usou o Gigante Frura ali contra a Black Maria e agora tá usando contra um bicho que é bem forte, que é o Serafim. E ela irritadíssima que o Serafim fez com a Nami, cara, muito bom. Sempre é bom ver a Robin em ação. O Usopp então percebe que esse Serafim, assim como o de B, sabe usar o cara da Tetritão. E quando ele usa uma de suas Pop Greens nele, o Serafim desaparece e consegue chegar por trás do Usopp e agarrá-lo. O Frank, então, miticamente, mitando também, usa o seu Radicarabin no Serafim. O Edson pede para que o Shark tome cuidado e fica querendo saber quem era o Frank. Parece que surgiu um interesse. Então conhecemos o Edson, que tá mais para um robô. Ele é o pensador e diz que o Serafim é apenas uma criança ainda e que eles não querem colocá-lo em um teste de laser ainda. Algo a ser citado, o Frank tá começando a ganhar o destaque que ele merece para esse arco. Ele tá interessado na tecnologia, ele tá mitando ali com seus golpes. Então é isso que eu quero ver o Frank ganhando destaque nesse arco. Ah, e vale o detalhe, o Edson chama esse Serafim de Shark. Será que todos os outros Serafins têm codinomes? Porque Shark é tubarão. Então, e o Jinbe é baseado num tubarão-baleia, se eu não me engano. Pode ser que seja isso. Pode ser que os outros Serafins tenham codinomes também, como, sei lá, Hancock seria o quê? Kuja? Será? Poderia ser, né? Ficamos aí com essa informação também. A Lilith então fica brava com o Edson, falando que vai arrancar a cabeça dele, e pergunta se ele tem ideia do quanto custa o Serafim. Eu não tenho ideia de quanto custa. Mas é então que o Edson tem uma ideia de uma nova invenção e vai deixar o resto com o Pitágoras, que também é um robô. Ele diz que não é todo dia que se tem uma oportunidade de coletar dados de batalha, então é uma chance de ouro que deve ser aproveitada. Então conhecemos a York, que é outra Vegapunk, e o Edson pede para que ela não pare de comer, e para que ela coma por ele. E até tem uns dados ali com relação ao IMC dela que tá gigantesco. Então a mina come pra caramba. Parece que come mais que o Luffy. Mentira, talvez comam igualmente da mesma proporção. Pitágoras faz então algumas análises interessantes a respeito do Serafim. Que os padrões de ataque deles continuam se desenvolvendo enquanto eles crescem. Isso sugere que o fator de linhagem realmente armazena algumas das nossas experiências pessoais e que eles deveriam tentar acelerar o crescimento deles, embora isso possa trazer alguns novos obstáculos. Ou seja, meus caros, os Serafins foram clonados a partir do fator de linhagem dos Chibukais originais, isso a gente já sabia, e ainda estão se desenvolvendo. Eles têm o desenvolvimento que aparentemente é de um ser humano normal, digamos assim, conforme o tempo vai passando, eles vão crescendo. Mas aqui o Pitágoras diz que eles podem tentar acelerar o crescimento deles. Porém, isso pode trazer alguns obstáculos. Porque se criança eles já são fortes pra caramba, imagine eles adultos, cara, vai ser um estrago que eles podem fazer. O que fica a dúvida é se esses clones foram gerados desde o feto ou se eles foram gerados a partir da idade atual que eles estão agora. Quantos anos eles devem ter, mais ou menos? Uns 12 anos, talvez? Uns 12, 13 anos? Será que foi isso? Será que demorou 12 anos para eles ficarem prontos? Enfim, outro ponto importante que o Pitágoras aqui comenta é que ele diz que o fator de linhagem armazena algumas das nossas experiências pessoais. E no capítulo 1062, se eu não me engano, né, vemos que a CP0 está levando de volta a Egghead o Serafim Kuma, que não aparenta ter a idade de uma criança, né? Porque se formos lembrar, o Oda já desenhou como seriam os Chichibukais criança no SBS. E o Kuma é completamente diferente do Serafim que eles estão ali carregando dentro do barco. Tá mais pra quase um adolescente. E eles chamam ele de criança problema. Pode ser que ele tenha crescido mais do que o esperado. Pode ser que pela genética dele deve ter crescido um pouquinho mais. Ou tenha feito alguma coisa que não condiz com o que o governo queria. Este Serafim Kuma pode ser de extrema importância para que o Kuma original seja trazido de volta. Se o fator de linhagem armazenar algumas das nossas experiências pessoais,
pode ser que a partir do fator de linhagem do Serafim do Kuma, o Vegapunk possa trazer a humanidade / consciência do Kuma original de volta. E imagina se o Serafim olha para, por exemplo, a Bonnie e fica confuso e diz que aquela era a filha dele. Se está armazenado no DNA, no fator de linhagem do Kuma, essas experiências que ele viveu, por exemplo, com a Bonnie lá no reino de Sorbet, pode ser que elas sejam despertadas futuramente. Teorias loucas, meus caros. Mas estes dados que o Pitágoras deu vão ser de extrema importância lá na frente. Anotem aí. Eu acho, pelo menos, né? Continuando o capítulo, vemos que a York foi ao banheiro. E aqui é onde a gente percebe que aparentemente todos os Vegapunks compartilham dos mesmos sentimentos. Porque o Pitágoras queria ir no banheiro e o Edson estava com fome. Depois que ela foi ao banheiro e comeu, o Edson e o Pitágoras disseram que alívio. E a Atlas faz o suco da digestão. Então pode ser que a York seja importante para eles fazerem necessidades básicas, como comer, dormir, ir ao banheiro e outras coisas. Ela que geralmente talvez conduz essas ações enquanto os outros se concentram nos seus trabalhos. E eles conseguem sentir o que ela sente, porque todos são Vegapunks. Será que é isso? Pode ser, né? Bom, então os Chapéus de Palha conhecem o Shaka, que pede para que o Serafim pare. E o Shaka então prende eles desativando os sapatos. Na verdade, o magnetismo dos sapatos, chamados de Donshus. E ele diz que não se pode confiar completamente dos piratas, então por isso que ele decide manter eles presinhos ali. E o Usopp pergunta se eles já não conhecem dois Vegapunks. E o Shaka responde que sim, mas que ele também é um Vegapunk. E tem até uma parte engraçada do Usopp questionando se ele também é um Vegapunk. E o Frank diz que obviamente não, né, querido? Mas então o Shaka vem com uma pergunta intrigante. Acham que essa ilha se parece com o futuro? O Frank já se empolga todo dizendo que sim. Fala do Vegaforce, fala que é a ilha mais futurista possível e que ele quer saber de tudo, qual é a tecnologia que ele tá usando, chamando ele até de Vegachan. E é então que o Shaka me mandam. Na verdade, é ao contrário. Egghead é uma ilha do passado. E então mudamos o foco para o grupo do Luffy. Eles ficam impressionados com algo, se perguntando se aquilo realmente funcionava. E apesar daquela ser uma ilha do futuro, aquilo não parece muito envelhecido. E eles estão olhando para um tipo de um robô meio antigão, que está tudo coberto de musgo e vegetação. E está enferrujado também. E o Shaka então continua a sua explicação lá com os Chapéus de Palha, dizendo que há muito tempo atrás havia um reino com civilização bastante avançada, não diferente de Egghead, e que existiu no passado há 900 anos. Será que eles acreditariam nele? E o capítulo termina. Que senhor cliffhanger, meus amigos. A gente esperando pelo próximo capítulo. Mano, Reino Antigo, vocês têm noção? Egghead, Vegapunk utiliza a tecnologia do Reino Antigo? Ai, muitas perguntas, poucas respostas. Que capítulo insano, insano demais. Tem o pessoal contra o Serafim de Jinbe, e agora me vem essa bomba aí do Reino Antigo. One Piece tá acabando mesmo, infelizmente. Vamos saber um pouco mais do Reino Antigo. Vocês têm noção do próximo capítulo? O que vai ser? Ainda bem que teremos capítulo semana que vem, porque não dá. Não dá. Depois dessa, não dá. Meu coração não aguenta mais isso tudo. É muita emoção pro meu coração. Sensacional. Será que saberemos o nome do reino? Lembra que quando o professor Clover ia falar, tiraram nele, né? Quero que chegue sexta da semana que vem logo. Ah, o robozinho que eles estão vendo pode ser a base pro Vegaforce, né? Ou o Vegapunk pegou os robôs do Reino Antigo e usou pra fazer o Vegaforce. Pode ser também, né? Tem algo semelhante a isso no filme Red. Eu não sei se não foi propositalmente colocado ali a respeito disso. Será? Talvez. Tem algo parecido com isso no filme Red. Mas isso eu comento outra hora. Mas, meus amigos, o que vocês acharam desse capítulo? Curtiram? Ficaram de queixo caído? Qual o Vegapunk favorito de vocês? Contem pra mim. O que vocês acham também das teorias malucas que eu mandei aqui, né? No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês. Abraço, se cuidem e até a próxima.